Desemprego no Brasil bate novo recorde no terceiro trimestre do ano. Tempestade em São Carlos, no interior de São Paulo, deixa alagamentos e grandes estragos na cidade. E você vai ver também. Começa a tão esperada Black Friday e muita gente deve antecipar os presentes de Natal. Reino Unido anuncia uma série de medidas para limitar o poder de gigantes da internet. São Paulo é palco de exposição sobre o Egito Antigo. Uma ótima dica para o fim de semana. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, uma boa tarde para você que acompanha o Jornal Toda Hora. Sejam muito bem-vindos. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O desemprego no Brasil atingiu uma taxa recorde no terceiro trimestre do ano. O número de desempregados no país ficou em mais de 14 milhões de pessoas. Segundo dados da PNAD contínua divulgados pelo IBGE, o desemprego no Brasil saltou para a taxa recorde de 14,6% no trimestre encerrado em setembro. Essa é a maior taxa registrada da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. O número de desempregados no país cresceu 1.300.000 em apenas 3 meses e afetou um total de 14 milhões e 100 mil trabalhadores. Com isso, a população ocupada encolheu 1,1% no mesmo período para 82 milhões e meio de pessoas. Em 12 meses, o país perdeu 11 milhões e 300 mil postos de trabalho, considerando todas as formas de atuação. Na comparação com o trimestre anterior, a taxa de desemprego subiu em 10 estados e ficou estável nos demais. As maiores taxas foram na Bahia, em Sergipe e em Alagoas, com cerca de 20% de alta. Já a menor foi registrada em Santa Catarina, com 6%. Apesar da reação da economia no terceiro trimestre, com recuperação de parte significativa das perdas, analistas avaliam que a taxa de desemprego deve continuar em trajetória de alta durante esta pandemia. Uma forte chuva atingiu ontem a região de São Carlos, no interior de São Paulo. Os moradores amanheceram nesta sexta fazendo limpeza nas ruas após a destruição provocada pela chuva. A tempestade de cerca de 1 hora deixou alagamentos e grandes estragos em vários pontos da cidade. Os moradores de São Carlos se dedicam ao trabalho de limpeza e contam os prejuízos causados pela forte chuva. Várias pessoas ficaram ilhadas, carros submersos e monumentos históricos foram destruídos. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Segundo a Defesa Civil, choveu 138 milímetros no fim da tarde desta quinta-feira. Pelo menos 150 pessoas foram resgatadas, entre elas gestantes e crianças. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender vítimas ilhadas em veículos e em estabelecimentos comerciais. Segundo a Guarda Civil Municipal, houve inundações em vários pontos da cidade. Cerca de 100 estabelecimentos comerciais foram danificados às vésperas da Black Friday. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 26 carros foram levados pela correnteza e um deles chegou a invadir uma loja. A prefeitura emitiu um alerta, pedindo que as pessoas não saíssem de casa até que os alagamentos acabassem. Quanto estrago! E também choveu forte em Curitiba, na região metropolitana do Paraná. Segundo o INMET, o volume de água que atingiu a região foi de mais de 124 milímetros, o que equivale a 65% do esperado para todo o mês de novembro. A Polícia Federal realiza hoje uma operação para investigar um grupo que pedia a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Um dos alvos é um servidor do Ministério dos Direitos Humanos. Batizada de Estabilidade, a operação cumpre 3 mandados de busca e apreensão em Uberlândia, Minas Gerais, em Taboão da Serra, em São Paulo e em Brasília. A Polícia Federal investiga um grupo que fazia publicações em redes sociais para pedir a intervenção militar e a prisão de ministros do STF. Um dos alvos é Renan Silva Pena, ex-funcionário do Ministério dos Direitos Humanos, demitido após divulgar vídeo com ofensas a autoridades. De acordo com a PF, a força-tarefa teve início após a publicação de uma gravação realizada na frente do prédio do STF por 2 dos investigados. As apurações apontam a participação deles em diversos atos, inclusive com a arrecadação de fundos para financiar o movimento. As penas para o caso variam de 1 a 4 anos de detenção ou reclusão.
Testemunhas de acusação do caso Flor de Lis começaram a ser ouvidas em audiência que investiga a morte do pastor Anderson do Carmo. A deputada federal, que é acusada de matar o marido, reafirmou sua inocência. Ela, 7 filhos, uma neta e 2 pessoas que não são da família estão entre os réus. Os 11 são acusados de participar do assassinato em junho de 2019 na casa da família, em Niterói, no Rio de Janeiro. Flor de Lis é a única que não está presa porque tem imunidade parlamentar. E a tradição da Black Friday veio dos Estados Unidos e tomou conta das lojas de todo o Brasil. E hoje é dia para muita gente antecipar os presentes de Natal. Mas atenção, existem algumas situações que o consumidor deve evitar para não se arrepender depois. Você vai conferir agora algumas dicas do Procon de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Vamos ver? Bastou chegar o final do ano para o comércio liquidar os estoques de todos os tipos de produtos. A famosa Black Friday é também uma ótima oportunidade para prestadores oferecerem os serviços. Mas nesta época também todo cuidado é pouco para não cair em golpes. O consumidor tem que se preocupar antes da compra. Primeiro, verificar se realmente aquele produto está tendo um desconto que vale a pena, né? Comparando com o preço que anteriormente era pago. Se for através de sites, verificar se o site é confiável. Inclusive o Procon Dourados divulgou uma lista de 200 sites que são suspeitos de más condutas, que foi divulgada pelo Procon São Paulo. Então nós estamos divulgando já para dar um acesso ao consumidor local desses sites. Ao receber a mercadoria, verificar a qualidade, se não está estragado, se está em pleno funcionamento. Comprando pela internet tem 7 dias de arrependimento para devolução. E é mais simples, é claro, as compras locais é mais fácil, que daí a pessoa já verifica o produto, pesquisa o preço, qual era o preço anterior que era praticado, e também verifica o pleno funcionamento, se no caso de eletrodomésticos. A data inspirada no comércio norte-americano já é fixa no calendário comercial brasileiro. É uma chance de antecipar as compras de final de ano. E diante da pandemia e também na era da tecnologia, muitas empresas vendem no sistema online. Por isso, Antônio Marcos salienta a importância de pesquisar sites sérios e que já têm nome no mercado. Mas caso houver qualquer problema, algumas medidas devem ser tomadas. É o print do site, o boleto do que foi feito o pagamento, né, para buscar a origem. Aí procura o Procon, a gente registra a reclamação e, quando é o caso, a gente até encaminha para o registro de um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Toda compra, toda aquisição, se o consumidor quer manter seus direitos, peça nota fiscal, exija nota fiscal, que é uma garantia dele comprovar que é onde ele adquiriu e qual o prazo da compra. Vamos aos números do coronavírus aqui no Brasil, que registra mais de 600 mortes diárias de Covid-19 pelo 3º dia seguido. O total de óbitos já passou de 171 mil. Segundo o Ministério da Saúde, houve um acréscimo de 691 mortes pela Covid-19 em relação ao dia anterior. O Brasil registrou no total 171.460 vítimas. Também foram somados mais 37.614 casos em 24 horas, chegando a mais de 6.200.000 infectados pelo coronavírus. No balanço da média móvel de mortes em 7 dias, a variação ainda está próxima de 500 e chegou a 486 vítimas diárias. Já a curva de casos acumula 2 dias de alta e está 31,4% mais elevada que o registrado há 14 dias. A média móvel de casos em uma semana ficou em 31.779 diagnósticos por dia. No mapa da evolução da pandemia por estados, em 14 dias, 10 deles registraram alta. Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Outros 7 estados não tiveram grandes variações e registraram estabilidade. Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco e Rondônia. E 10 unidades da federação apresentaram queda. Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.
No mundo todo, mais de 61 milhões de pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus e cerca de 1.433.000 pessoas morreram por causa da doença. E ainda falando de coronavírus, a Anvisa recebeu novos documentos da farmacêutica Pfizer para validação da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Essa etapa ainda não diz respeito ao registro do imunizante no país, mas é um passo a mais rumo à prevenção da doença. Em entrevista exclusiva à Hit TV em Brasília, o diretor da Sociedade Brasileira de Imunização deu detalhes do andamento do plano de vacinação contra a Covid. Veja na reportagem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu da farmacêutica Pfizer dados referentes aos estudos clínicos e não clínicos das fases 1 e 2 da vacina desenvolvida pela empresa junto com a BioNTech para combater o coronavírus. A Anvisa disse em nota que tem até 20 dias para analisar os dados entregues pela farmacêutica. Disse ainda que os documentos entregues não tratam do pedido do registro da vacina em si. Isso só poderá ser feito depois que a farmacêutica comprovar a eficácia da vacina em grandes populações, o que só acontece na fase 3. Só depois disso é que a Anvisa poderá ou não liberar a vacina no país. Nós temos 11 vacinas em fase 3, que é a última fase de pré-licenciamento de uma vacina, e algumas delas, ou pelo menos 4 delas, já anunciando esses primeiros resultados. São anúncios somente, nós não temos ainda a publicação desses dados. Esses dados vão ser submetidos às diferentes agências regulatórias, nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, na própria Anvisa. E a Anvisa, como as outras agências, já vem recebendo o que nós chamamos de submissão contínua. Os dados da fase 3 ainda não estão prontos, mas já vem submetendo as fases 1, 2, para um já entendimento melhor. Ao invés de um cenário de se juntar tudo num único dossiê, a submissão contínua permite com que a Anvisa já vá avaliando, a Anvisa e as outras agências de todo mundo já possam ir avaliando já os estudos prévios. Então temos que aguardar a publicação desses estudos, a submissão, para nós torcermos para em breve termos vacinas licenciadas. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, que participa da discussão do plano de operacionalização da vacina contra a Covid no Brasil, diz que o governo está trabalhando integrado aos estados e conselhos para firmar uma estratégia de imunização, ainda que não haja vacina aprovada. Em entrevista exclusiva à Hit TV, ele detalhou. Desde agosto, o Ministério da Saúde vem elaborando um plano de estratégias de introdução da vacina, que não se restringe só à definição do público-alvo ou de cronograma de datas de aplicação, mas também todos os outros aspectos necessários a um programa, a um plano de vacinação em termos de campanha como esse. Questões logísticas, questões da própria vacina, grupos prioritários, vigilância de efeitos colaterais, eventos adversos. São definidos ou são estudados possíveis cenários. Entre esses cenários leva-se em conta a quantidade, o tipo de vacina, o que será essa vacina pela Anvisa, que faixa etária, como vai ser a bula da vacina, para que grupos a vacina vai ser destinada. Tudo isso, obviamente, é fator limitante das tomadas de decisão nesse momento. Temos que aguardar esses dados para que a proposta de estratégia seja definida. Então, os estudos estão sendo feitos sob a ótica desses diferentes cenários. Não há um prazo definido para a divulgação dessas estratégias, até porque elas são muito dinâmicas, né? Essas estratégias vão variar de acordo com a publicação desses estudos. Na semana passada, o governo federal deu uma prévia sobre como o plano de imunização vai funcionar. O governo relaciona 10 eixos de atuação prioritária para guiar as campanhas de vacinação no Brasil. O Ministério da Saúde informou que vai enviar as doses das vacinas aos estados, que farão a distribuição aos municípios, conforme realizado normalmente em outras campanhas. As vacinas, o sucesso dos programas de vacinação são muito baseados na confiança da população naquele produto. Então esse plano precisa ser bem, vamos dizer, estudado. A Anvisa, a partir desse registro dessas vacinas que foram utilizadas no Brasil, deverá explicar, deverá comunicar com a população quais são os dados que nós temos de utilização para essas vacinas, para que a gente possa ter confiança da população naquela vacina e nos benefícios que nós vamos fornecer com a sua utilização. Esse é o caminho do sucesso dos programas de vacinação: transparência e comunicação adequada com a população. E antes do intervalo, mais uma informação.
O governo britânico anunciou agora há pouco que pediu à autoridade de regulamentação sanitária de medicamentos para examinar a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. E para você que está no canal Hit Notícias, a gente volta depois do intervalo com outras informações. Para quem está ligado na Hit TV, a gente fica por aqui. Tchau, uma boa tarde para você. Boa tarde, até mais. Agora são 13 horas e 32 minutos e estamos de volta com um destaque internacional. E o Reino Unido anunciou hoje uma série de medidas para limitar o poder de gigantes da internet como o Facebook e o Google, seja no uso de dados pessoais ou na publicidade online. Um novo código de conduta vai ser estabelecido sob o controle de uma nova unidade de mercados digitais para garantir que os consumidores possam escolher e que as pequenas empresas não sejam excluídas. O governo de Boris Johnson segue dessa forma as recomendações feitas em julho pelo órgão de controle da concorrência, que vai abrigar a nova unidade e que manifestou preocupação com o domínio dos gigantes americanos. O Reino Unido considera que a concentração de poder em um pequeno número de empresas digitais freia o crescimento do setor, reduz a inovação e pode ter efeitos negativos para a sociedade. O novo código pode obrigar as plataformas a serem mais transparentes nos serviços que prestam e na forma como utilizam os dados pessoais, e os consumidores vão poder escolher se querem receber publicidade personalizada. A unidade de mercados digitais vai ser lançada em abril e poderá obrigar as empresas a mudarem as práticas, se for necessário, impondo multas por qualquer descumprimento da norma. Para encerrar essa edição, nós temos uma dica muito bacana para o seu fim de semana. Uma exposição inédita sobre o Egito Antigo, considerado uma das principais civilizações da história da humanidade. Traz a São Paulo um dos maiores acervos do mundo. As instalações são interativas e permitem uma viagem ao tempo dos faraós. Vamos ver. Uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade que influenciou toda a história da humanidade. Segue fascinante e dialogando com o presente. A exposição do Egito Antigo em São Paulo permite fazer um mergulho mais profundo nessa história e entender muito mais da cultura que manteve por milênios os mesmos modelos religiosos, políticos, artísticos e literários. O conjunto de obras de 140 peças veio ao Museu Egípcio de Turim, na Itália, considerado o segundo maior museu de arte egípcia do mundo. Quase todos os artefatos foram encontrados em escavações no século XIX e no início do século XX. E ela está dividida, então, em 4 andares, mais o subsolo do CCBB, dividida em cotidiano, religião e eternidade. São objetos diversos, então a gente tem caixões, pequenos objetos do cotidiano e muito mais. Inclusive, uma tumba, que aí as pessoas têm que vir para conferir. Estátuas de diferentes dimensões, peças originais de seres míticos dessa civilização. Como essa estátua da deusa Sekhmet, com cabeça de leoa, que mede 2 metros de altura e foi esculpida por volta de 1390 a.C. E a esfinge com corpo de leão e a cabeça humana. O rosto desse monumento é geralmente considerado uma representação do rosto de Faraó. Sem nenhuma dúvida, uma das peças mais importantes aqui da exposição é essa daqui, a múmia de Tararó. Ela era uma mulher da elite egípcia de 1,5 metros e que foi mumificada há mais ou menos 3.000 anos. Os egípcios mumificavam seus mortos porque acreditavam na vida após a morte. Por isso, os corpos precisavam ser preservados e as urnas funerárias eram construídas para protegê-las. A mumificação de animais também era uma prática comum. A gente nem imagina, né? A gente vê que tem aquele processo de mumificação, né? Para conservar os mortos. E eles tinham outras religiões, né? A religião deles, eles acreditavam que mumificando
futuramente se descobrisse o motivo da doença, diz que na cabeça deles, eles achavam que a pessoa iria ressuscitar, né? É a história da humanidade, né? Achei interessante. Muito legal. Teve alguma peça que você gostou mais, assim, que te chamou mais atenção? A múmia. Por quê? A maneira deles tentarem conservar os corpos, né? A maneira deles... Acho que dá um choque assim na gente, porque a gente imagina que nunca vai ver isso. É um tipo de cultura que eu acho muito interessante. Desses povos antigos, né? A inteligência, a sabedoria, né? Tudo que eles sabiam. E a gente provavelmente está pegando alguma coisa deles também, né? Nesse caminho que a gente está vivendo. Alguma coisa vem deles, né? E para completar, que tal um passeio imersivo na réplica da tumba de Nefertari, esposa do faraó Ramsés II, uma das rainhas egípcias mais conhecidas da história? É incrível você estar assim, vendo assim, de pertinho, né? A riqueza dos detalhes, das gravuras, é lindo. Tá sendo uma experiência bem imersiva mesmo, porque realmente parece uma sala bem mesmo de uma tumba mesmo, que tem uma iluminação bem parecida com o que seria dentro do Egito mesmo. O Egito, ele faz parte, né, da história da arte e de um período muito rico que aconteceu. E é incrível estar aqui, poder participar dessa exposição de forma... Eu sou uma pessoa um pouco mais visual, mas essa questão de você poder estar aqui presente, vendo essas réplicas das obras, né, e de estar sendo mais inserido dentro das histórias, lendo os painéis, a gente se sente assim mais próximo dessa realidade, de um universo que é tão rico quanto o Egito, né, que guarda os seus mistérios. Quando a gente fala de Egito, a gente fala de um monte de sentimento que também são vividos, acho que nos dias de hoje, e são trazidos lá de 3.000 anos antes, 3.000 anos, 4.000 anos, de um período muito antigo. Deu vontade de conferir. E olha, essa exposição que você acabou de ver aí na sua tela acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em São Paulo. E o que é melhor, a entrada é de graça. E para rever essa e todas as nossas reportagens completas, acesse o nosso canal no YouTube. Sextou, essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde para você e bom fim de semana. Eu espero você amanhã na edição do meio-dia. Até mais.